Fala, meu consagrado, tudo bem com você? José Passinaro, hacker das milhas, mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre investimentos, é isso mesmo. Então se você não está inscrito aqui no canal, ó, já se inscreve aqui no canal, ativa o sino, senta o dedo no like, é importante você deixar o seu like depois do vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se você já investe, se você não investe. Lembrando, esse vídeo aqui tem caráter educativo, não é indicação de compra e venda para você. Isso aqui eu não estou te recomendando nenhum tipo de ativo. Beleza, pessoal? Então vamos para o nosso vídeo. Nesse vídeo você já viu aqui embaixo que vamos comprar fundos imobiliários na prática, mostrar na prática como que vamos investir. Pessoal, olha só, primeira coisa, eu trouxe aqui no Google, tá? A cotação do IFIX. O IFIX é o índice dos fundos imobiliários, como se fosse o Ibovespa das ações das empresas, e tem o IFIX dos fundos imobiliários. Olha só, o IFIX no último mês tá em queda aqui, né? A gente consegue perceber pelo gráfico. Se a gente pegar nos últimos 6 meses, a gente viu que deu uma alta e depois veio uma queda aí boa no IFIX. Se a gente pega no último ano, o IFIX está subindo, né? No último ano aí um pouco mais de 1%. Se a gente pega em 5 anos, o IFIX está subindo mais de 24% em média. Então quer dizer que o preço médio dos fundos imobiliários nos últimos 5 anos subiu em média 24%. É claro que teve fundo imobiliário que valorizou mais, outros menos e por aí vai. Isso aqui é uma média porque o IFIX é como se fosse ali o índice de todos os fundos imobiliários, ele pega uma média e faz esse cálculo. E o que isso quer dizer pra gente? Que a gente está no momento de queda aqui do IFIX. Por que isso está acontecendo, José? Por que o IFIX está no momento de queda? Pessoal, hoje, tá, o Copom acabou de manter a taxa Selic em 13,75%. Os juros no Brasil estão muito altos. Se você pegar o IPCA longo, por exemplo, você vai ver um IPCA mais 6,5%. Isso é muito atrativo para o investidor. Então o investidor pensa o seguinte, ora, por que eu vou correr risco investindo em um ativo de renda variável, que é, no caso, um fundo imobiliário, se eu posso simplesmente pegar o meu dinheiro e investir num ativo de renda fixa para ter basicamente o mesmo retorno, tá? Esse é um pensamento um pouco errado, por quê, pessoal? Primeiro, porque você está comparando renda fixa com renda variável, mas é claro que você tem que fazer esse juízo de valor. Você tem que fazer essa contraposição. Sim, é válido, mas não dá para você comparar renda fixa com renda variável. Até porque quando a gente tinha taxa de juros baixa, né, se a gente for pegar aqui nos últimos 5 anos, quando a taxa de juros estava baixa, esse movimento aqui, por exemplo, ó, de 2019 inteiro subindo absurdamente o IFIX, aqui a taxa de juros estava alta e começa a cair. Ela começa a cair e o IFIX ele vai inversamente proporcional. Se a gente comparar a taxa de juros aqui com o IFIX, é praticamente um X que você tem. Então, enquanto a taxa de juros vai caindo, o IFIX ele vai subindo. Você tem essa inversão dos investimentos. Então, a pressão compradora ela fica muito maior na renda variável a partir do momento que a renda fixa começa a perder atratividade. Ou seja, aqui, quando o IFIX estava lá em cima, o pessoal queria investir, porque a gente tinha um juros muito baixo. O juros estava baixíssimo, né, pessoal? Pô, a taxa de juros estava lá embaixo. Então aqui o pessoal queria investir, ó. A taxa de juros estava baixa, então eu quero investir na renda variável. Só que o pensamento é totalmente contraintuitivo. Você tem que investir na renda variável quando ela está com preço baixo, quando a renda variável ela está a um preço atrativo de compra, não quando ela está lá em cima no topo. Então o que vai acontecer de novo? Daqui a pouco os juros vão começar a cair, porque não existe juros altos para sempre. Se a gente pegar, vou até abrir para vocês aqui um gráfico, né, da taxa Selic, por exemplo, né, vamos abrir um gráfico da taxa Selic. Se a gente pegar um gráfico de taxa Selic, você vai ver que é cíclico, né? Vamos pegar aqui ó, imagens. Você vai ver que a taxa Selic ela é cíclica, né? Esse daqui representa bem, ó. Olha só, vai alta, baixa, aqui a gente teve uma alta, ela começou a baixar. Aqui nesse momento que ela começa a baixar, o IFIX começou a subir. E aqui depois ela começa a subir de novo. Então é algo cíclico do mercado, os juros são cíclicos e a renda variável, os fundos imobiliários, eles vão acompanhar isso. Então por que eu continuo investindo em fundos imobiliários? Porque eu estou comprando renda futura agora. Renda futura, eu estou comprando agora por um preço muito mais barato. É muito melhor eu pagar
R$100 em uma cota do que pagar 130 lá na frente. Quando eu pago R$100 aqui, eu vou continuar recebendo bons proventos, bons rendimentos, porque os imóveis continuam lá, eles continuam sendo usados para empresas, como locação, continuam recebendo os seus proventos e aqui eu tenho um dividend yield até maior, então eu consigo ter um retorno aqui acima de 1% livre de imposto de renda em alguns fundos imobiliários. Então eu gosto muito de aproveitar essa oportunidade de mercado para investir nos fundos imobiliários. Beleza, pessoal? Lembrando que está aqui nesse último mês uma baixa no IFIX e é claro que o mercado pode passar ainda um bom tempo com juros altos, né? Isso para o investidor de longo prazo é bom, porque o seu momento de acúmulo de capital, você está comprando ativos a baixo preço, ok? E lá na frente, né, você vai usufruir de uma renda passiva proporcionalmente maior. É o que a gente chama de dividend on cost, que é o dividendo que vem diretamente relacionado ao preço que você pagou no ativo e não o preço de tela daquele ativo. Ou seja, se eu compro um ativo a R$100 hoje, ele me paga R$1, por exemplo, né, pessoal, 1%, ele me paga 1% ao mês, R$1 por mês de rentabilidade. Lá na frente, quando esse ativo tiver R$130, o dividend yield dele, né, se ele mantiver R$1 por mês de pagamento de aluguel, de rendimento, o dividend yield dele vai ser menor, mas o meu dividend on cost continua sendo de 1%. Conseguem perceber isso? Então, o interessante é você estar sempre investindo, estar sempre acumulando bons ativos. E eu já estou com a minha página aqui aberta e eu vou comprar hoje, ó, vou comprar HGLG, então já tenho 200 cotas, vou aqui, ó, em investir e vou comprar 15 cotas de HGLG11, enviar, ordem realizada com sucesso, fechar. Para quem não sabe, HGLG é um fundo de logística, para mim um dos melhores fundos de logística da nossa bolsa. Olha só, já comprou, né, que já aumentou a quantidade aqui, e vou comprar também o KNRI, que eu gosto bastante, está um preço bem interessante, na minha opinião. Vou comprar também 15 cotas de KNRI. Mais uma ordem realizada com sucesso. Ó, já aumentou aqui também, então se a gente vier aqui em minhas ordens, a gente vai ver que as ordens foram totalmente executadas. Pessoal, o mercado financeiro, para quem é investidor de longo prazo, ele é contraintuitivo, tá? O que isso quer dizer de ser contraintuitivo? Quer dizer que quando o mercado está em baixa, quando os fundos imobiliários estão caindo, quando a renda fixa está muito atrativa, ninguém quer saber de renda variável, ninguém quer comprar fundos imobiliários, ninguém quer comprar ações. Aí as pessoas vão esperar a renda fixa cair para a renda variável subir. Aí as pessoas começam a comprar lá em cima, começam a comprar no topo, né? Como a gente fala, foi o que a gente viu acontecer nos últimos anos, né? Quando o IFIX estava lá em cima, quando teve aquela alta, quando a taxa Selic estava em 2 e poucos %, todo mundo queria saber de renda variável, o pessoal pagando um ágio aí de 30% em cima de um PVP, por exemplo, de fundo imobiliário. Então a gente tem que ir contra a manada. E ser contra a manada é justamente isso. É você olhar para onde as pessoas não estão olhando nesse momento, comprando ativos aí a baixíssimo custo para ter uma renda passiva futura lá na frente. E se você quer aprender mais sobre isso, faz o seguinte: se inscreve aqui nesse canal, ativa o sino, senta o dedo no like desse vídeo, comenta aqui embaixo. Você está comprando ativos de renda variável ou você está indo só para renda fixa e deixando a renda variável de lado e vai esperar a renda fixa ficar menos atrativa, a renda variável subir para depois comprar renda variável? Comenta aqui embaixo, quero saber qual que é a sua estratégia. Se você está acumulando bons ativos, independente de governo, independente de economia, sempre comprando bons ativos, aportes recorrentes, né, com foco no longuíssimo prazo, 30, 40 anos, lá para a sua aposentadoria, ou você não está investindo? Comenta aqui embaixo. E te vejo também no próximo vídeo aqui desse canal. Um abraço.